Olá, sejam bem-vindos às instalações da Almada Música Associação Cultural e sejam bem-vindos ao Festival de Música Terra de Santiago. Susana Silva, a minha pergunta para já é: qual é o conceito deste festival que já tem 11 anos de existência? O conceito do festival é dar palco aos jovens intérpretes, às escolas de ensino artístico especializado, de música, de dança, no fundo promover também atividades para as crianças, para as famílias. Eu gosto de pensar nesta ideia de feito por jovens para jovens. Consegues explicar mais ou menos qual é esse conceito de por jovens para jovens? Em que é que se aplica essa medida? Nós, quando imaginamos este festival em 2015, imaginamos como um espaço que pudesse dar palco a pequenos músicos, a músicos já não tão pequenos, mas que pudesse dar essencialmente um espaço para que quem está no início da sua carreira ou quem ainda está numa pré-carreira, como os alunos das escolas de ensino artístico especializado, pudessem ter palco para se apresentarem. E portanto foi crescendo ao longo destas 12, vai ser este ano 12 edições, vamos concluir este ano 12 edições. Tivemos orquestras escolares, coros infantis, coros juvenis, jovens intérpretes acabados de sair do ensino superior, jovens ainda a frequentar o ensino superior, e tem sido essa a nossa aposta. E quando eu digo que é feito por jovens para jovens, é porque nós também investimos muito em espetáculos para o pequeno público e para as famílias, e portanto investimos que sejam jovens a tocar para as famílias e para pequenos futuros músicos. Então estamos a falar de um festival que não é só musical, cultural, digamos assim, é pedagógico. Sim, temos uma forte componente pedagógica no festival. Este ano vamos ter 2 oficinas, uma dirigida a encarregados de educação de filhos que estudam um instrumento musical, no fundo é ajudar os pais a orientar o estudo em casa, que é muito importante, e temos uma oficina também dirigida a jovens músicos e a estudantes de música, para, no fundo, trabalhar o falar em palco, porque nós, os músicos, temos muita tendência a estar fechados nos nossos instrumentos, mas depois, quando é preciso um bocadinho mais para lá, já ficamos um bocadinho aflitos, e portanto as 2 oficinas vão ser dirigidas pela Gabriela Fernandes, no dia 12 de setembro, no Solar dos Jagalos. Também temos, já vão para 6 edições, o Terras de Santiago Music Summer Camp, que é um programa de ocupação de tempos livres para crianças e jovens, onde se faz onde o principal foco é a música, é a aprendizagem de música, mas também interligamos com outras artes performativas e artes plásticas. O Summer Camp vai recorrer nas 2 primeiras semanas do mês de julho. Uma última pergunta, e isto é muito rápido. Consegues-te lembrar, já que tu foste a principal mentora deste festival, consegues-te lembrar de um momento marcante, um concerto marcante? Tu te lembras? Não sou precisamente a mentora do festival. O festival é um trabalho de equipa. Toda a direção e todos os corpos sociais da Almada Música Associação Cultural estão envolvidos na programação do festival. Posso dizer que se calhar sou a mais antiga nestas leads, mas não posso puxar para mim essa designação de mentora do festival. Olha, tivemos momentos muito marcantes. Tivemos um momento muito marcante que eu me lembro, penso que foi em 2016 ou 2017, onde tivemos orquestras vindas de várias escolas do país. No teatro, na altura tinha sido recentemente inaugurado no Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. Tivemos um programa de um dia inteiro de orquestras. Tivemos 7 ou 8 orquestras durante o dia inteiro, de várias escolas. Aquilo era um bocado entre uma escola sai a outra, e era assim, entradas e saídas de escolas, que foi muito interessante. Também tivemos uma participação também muito interessante, em colaboração com os Toca a Refar, que eu gostei também particularmente
recentemente, que foi com o grupo de percussão corporal da Academia de Música da Almada, com um dos grupos do projeto Toca a Refar, e fez-se um programa muito interessante entre percussão corporal e percussões tradicionais. Também tivemos um encontro de coros, também muito interessante, na Academia Almadense, no grande cinema da Academia Almadense. Portanto, uma orquestra que veio do Conservatório Carlos de Gulbenkian de Aveiro, que veio cá fazer um concerto para orquestra e piano, com o pianista Nuno Cassote. Portanto, ao longo dos anos foram muitos momentos marcantes. Já falámos do conceito do festival e também de outras questões relacionadas a tal, e estamos aqui no Solar dos Galos. Porquê é que nós estamos aqui e qual é a ligação da associação a este sítio maravilhoso no meio da Sobreda? Para te dizer a verdade, nós somos uns felizardos. Estamos aqui neste espaço maravilhoso, que é o Solar dos Galos. Está cedida à Almada Música Associação Cultural pela Câmara Municipal de Almada. Partilhamos o espaço com o Solar mesmo, que é um equipamento cultural da Câmara Municipal de Almada, e partilhamos também este espaço com a Academia de Música de Almada, que é a nossa parceira. Estamos cá sediados desde 2015 e realmente é muito bom fazer-se música aqui, é muito bom ver-se crianças a crescer, as crianças da Academia de Música de Almada que vão crescendo, e portanto é um espaço maravilhoso. E tendo em conta este espaço e o verão, que aqui é o verão e a primavera e o princípio do outono, são épocas muito agradáveis de se viver neste espaço, pensando na beleza do espaço e no tom agradável que é aos finais de tarde e noites, entre a primavera e o outono, pensamos em fazer aqui 3 noites recreativas e portanto pensamos nas noites de Santiago. Vai buscar ao nome e pensamos na Noite de Santiago. Vamos ter uma noite de música ao vivo, recreativa, o chamado Arraial Popular, e depois teremos na semana a seguir uma projeção de filme, que pensamos ser o Amadeus, e na última noite, que será 17 de julho, pensamos abrir o microfone para os jovens para uma noite de karaoke. No fundo vão ser 3 noites de animação, de convívio. Já falámos do conceito e da parte recreativa. Como é que começa o festival? Há 2 anos foi a Katy Skate. O ano passado foi o Vamos Conhecer a Cidade. Qual é a proposta desta vez? O concerto de inauguração deste festival está marcado para dia 27 de junho, às 21 horas, na Quinta da Marialva, em Corroios. O concerto de abertura reúne os coros infantis e elementares da Academia de Música de Almada e a Camarata de Terras de Santiago, que é uma formação orquestral residente no Festival de Música de Terras de Santiago, constituída por jovens músicos e professores associados ao projeto artístico e pedagógico do festival. Este concerto será dirigido pelo maestro João Chaveiro, que já tem alguma experiência em projetos orquestrais e educativos. Já ao programa haverá 2 obras de Jorge Salgueiro, A Festa da Bicharada e O Divertimento Barroco. Terá também um arranjo para quarteto de saxofones sobre a obra de Amazing Grace e também um primeiro andamento do concerto para 2 violinos em Lá menor de Vivaldi. Para além dos concertos que iremos falar mais adiante no Convento dos Capuchos, há o concerto final. Em que é que consiste, Pedro, este concerto final? Quem é que vai cantar, quem é que vai tocar, o que é que vão interpretar? Para o concerto de encerramento, irá acontecer dia 13 de dezembro, pelas 19 horas. Este grupo tem como nome Fado a 5 Vozes, que é um espetáculo realizado e idealizado por Luís Grego, que propõe uma abordagem de câmara ao fado, evocando a sua força expressiva e identitária, num formato inteiramente instrumental, onde as cordas e o clarinete substituem a voz humana e as guitarras tradicionais. Falámos há pouco de projetos pedagógicos, incluindo a oficina que irá acontecer, da Gabriela Fernandes, mas há um ponto principal no festival que ainda não foi abordado, o Terras de Santiago Music Summer Camp, que já vai para a sua 5ª edição. Qual é o conceito do Summer Camp? Qual é a novidade deste ano? O que é que podes nos contar sobre isso?
O conceito do Summer Camp é um conceito, no fundo, de ocupação de tempos livres, mas com foco principal a música. Estão cá uma semana e, no fundo, acabam por fazer um aperfeiçoamento técnico-instrumental num espaço bastante agradável, que é o Solar de Jagalos, e com muito espaço para brincadeiras, para jogos tradicionais, com várias atividades lúdicas ao ar livre, incluindo que eles se divertem mais, que são os banhos de mangueira. Este Summer Camp tem o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude e insere-se no programa de ocupação de tempos livres do Instituto, no programa Férias em Movimento. Na semana de 6 a 10 de julho vamos ter orquestras de sopro e percussão e orquestras de cordas, ambas dirigidas pelo maestro João Chaveiro. Na terceira semana de julho, entre 13 e 17 de julho, vamos ter um Voice Academy. No fundo é um programa onde se vai trabalhar voz, dirigido a cantores ou a coralistas com 2 anos de experiência, jovens com 2 anos, mínimo 2 anos de experiência coral, em que se vai trabalhar muita voz, o estar em palco, alguns jogos de encenação simples, e dessa semana também temos os Pequenos Músicos, que vamos ter, neste ano será a segunda edição dos Pequenos Músicos, dedicada a crianças entre os 4 e os 10 anos, onde há várias atividades de foro musical, muitas atividades de expressão plástica, passeios pelo jardim. Agora vamos em direto para o Convento dos Capuchos, na Caparica, onde tenho eu própria para falar dos outros concertos do festival. Agora estamos no Convento dos Capuchos, na Caparica. Uma pergunta, Susana, porquê este local e porquê a parceria de há tanto tempo com o convento? Nós temos optado, ao longo destas 11 edições do Festival de Música Terras de Santiago, por escolher sítios carismáticos do Concelho de Almada, do Seixal, para desenvolver as atividades no âmbito do festival. Estando em Almada, realizando algumas atividades do festival este ano em Almada, não podíamos deixar de realizar concertos no espaço do Convento dos Capuchos. Não só pelas excelentes condições técnicas que o auditório proporciona e que depois acaba por valorizar as performances, mas também pela ambiência que nós temos aqui à volta, um espaço lindíssimo. Sendo este festival também um festival ligado muito para os jovens e para as famílias, é sempre uma boa hipótese as pessoas virem assistir a um concerto e depois estarem antes ou depois do concerto a passear pelos jardins, a ver a paisagem. Daqui consegue-se ver a Costa da Caparica, consegue-se ver Lisboa, uma parte de Lisboa, e acaba por ser uma atividade bastante, um sábado bastante bem passado em família. E Pedro, o que é que vai acontecer? Já soube que são 2 concertos, quais é que vão ser? Um de dia 17 de outubro pelas 19 horas com o Filipe Novelino e a Catarina Madeira, e depois também no dia 13 de novembro, já pelas 21 horas, com os concertos da Open Call. A minha primeira pergunta sobre o primeiro concerto é: porquê o Filipe, porquê a Catarina? Tem alguma ligação especial à Academia ou à Almada Música? Para já, por serem 2 jovens pianistas, e é este o intuito do festival, é divulgar o trabalho e no fundo projetar novos intérpretes no mercado musical português. O Filipe e a Catarina porque têm uma relação muito próxima com a Almada Música Associação Cultural e também com a Academia de Música da Almada, que é a nossa parceira desde a primeira edição.
O Filipe faz parte do corpo docente da Academia de Música da Almada, neste momento encontra-se em licença sem vencimento a prosseguir os seus estudos na Bélgica, está a fazer um mestrado em Música de Câmara. A Catarina também está a fazer o mestrado em Música de Câmara, também na Bélgica, mas a Catarina foi nossa aluna desde muito jovem, arrisco dizer desde criança, tendo terminado o curso secundário de Música em regime articulado, com o seu instrumento, piano, na Academia de Música da Almada. Depois prosseguiu os seus estudos em Évora e depois foi para o estrangeiro. É uma honra para nós recebê-los, porque são dois jovens muito promissores, que têm este duo do piano a quatro mãos e que estão, no fundo, que é o âmbito do seu mestrado em Música de Câmara na Bélgica. Ainda relacionado com o que estávamos a falar há bocadinho, qual é que é a opção que a Associação tem tido ao longo dos anos em trazer jovens intérpretes da região de Setúbal e, em particular, intérpretes que estejam ligados à Associação e à Academia de Música da Almada? Dou um exemplo: há 2 anos teve cá a Adriana Rolão e o José Carlos Carreiro, também já teve cá o Afonso Salazar, que foi nosso monitor no Summer Camp, entre tantos outros músicos. Qual é que é essa opção? A ideia de também estar adjacente ao festival é que ele decorra em vários espaços da Península de Setúbal. Obviamente, como a Almada Música Associação Cultural está assediada no Conselho de Almada, tem sido a nossa opção fazer convites a jovens intérpretes e orquestras e grupos de música de câmara de pessoas que são da Almada, que são do Seixal, também de Setúbal. Lembro-me que o ano passado tivemos uma grande promessa do piano, que é o Tiago Narciso, que fez um espetáculo que é de Setúbal e que fez um espetáculo de apresentação de um livro, de uma obra pedagógica de Eduardo Judel, que também é professor em Setúbal e encontra-se a viver também em Setúbal. Portanto, o nosso foco é muito para a Península de Setúbal, para as suas escolas, para os seus intérpretes e para os jovens promissores aqui do distrito. Pedro, também queria perguntar: qual é o conceito da Open Call? Sei que já tiveram aqui os grandes vencedores, como o Quarteto Transversal, como o do Contraste, como o Piclavi e como o Sérgio Gladky. Qual é a proposta para esta edição e o que é que consiste o Open Call? Bem, nesta edição do Open Call, que é a terceira, que é destinada a jovens intérpretes até aos 25 anos, terá apenas um escalão único, em que podem ir concorrer a solo ou integrados em algum grupo. As inscrições e a sua participação decorre entre dia 11 de julho e 31 de agosto e que culminará depois no concerto, que será no dia 13 de novembro, pelas 21 horas, aqui nos Capuchos. Terminamos assim mais uma apresentação do Festival de Música Texto Santiago 2026. Se quiserem continuar a ver mais bastidores, mais reações, mais jogos, aproveitem para seguir e para comentar qualquer coisinha que ajude também na divulgação. E também, não se esqueçam que brevemente irá estrear o Santiago's Calling, o meu programa videocast do festival, onde irei entrevistar todos os participantes. Até lá!